A gente vai dar início aos trabalhos de divulgação do estudo Perfil das Pessoas com Deficiência no Distrito Federal. Gostaria de convidar também o nosso secretário Eduardo Brandão para compor a mesa. Gostaria de agradecer aqui de público a Cristina Portela, que gentilmente nos cedeu aqueles quadros bonitos ali fora, um trabalho em arte, em papel machê, né, uma arte mista. Muito obrigada, Cristina. Passo a palavra ao presidente da Codeplan, Júlio Miragaia, para dar a abertura dos trabalhos de hoje. Bom dia. Bom dia a todos aqui presentes. Mais essa divulgação da Codeplan, o perfil das pessoas com deficiência no Distrito Federal. Saudando aqui na mesa o diretor de Políticas e Estudos Sociais, o Oswaldo Russo, que vai fazer a apresentação do estudo, né, que se deu o nome de sua diretoria, e também aqui o nosso secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, não é isso? O Eduardo Brandão, que está aqui prestigiando, né, essa atividade. Ele que me revelou um interesse específico, né, nesse tema. Eu, mais uma vez, né, ontem também eu tive um problema, até uma atividade lá na Secretaria de Meio Ambiente, que eu vou estar me deslocando para lá, para o Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal, e vou fazer a abertura e já vou passar a palavra para o Russo. Mas eu queria destacar a importância de mais esse estudo, né, realizado aqui na Codeplan, em particular na diretoria de Estudos e Políticas Sociais, com essa preocupação de definir, caracterizar o perfil de diversos segmentos da nossa população. Já foi feito estudo específico sobre jovens, sobre idosos, e isso é importante na medida que propicia ao governo a possibilidade de ajustar suas políticas, de melhor, né, elaborar suas políticas específicas para esses segmentos. A gente sabe que a informação, estamos já na segunda década do século XXI, e a informação é o elemento crucial na melhor definição dessa orientação política, né, para as políticas públicas. E aqui na Codeplan nós temos trabalhado, né, desde o início dessa gestão, né, em início de 2011, gestão do governo Aguinello, temos trabalhado com essa responsabilidade, né, de fornecer informações atualizadas, informações o mais preciso, né, possível, para que as diversas áreas do governo do Distrito Federal, e não só do governo, né, mas diversas áreas interessadas nesses temas, possam elaborar as suas políticas. Especificamente em relação a esse tema, me surpreendeu, viu, Russo, o fato de termos 22% da população com algum grau de deficiência. Eu achei assim, quer dizer, tudo bem que 2/3, né, é a deficiência visual. Eu estava até conversando com a Jamila ali, eu me enquadraria como deficiente visual leve, né? Porque eu perguntei para ela, disse, não, é aquele que julga que, não, mesmo usando óculos, né, não está enxergando na sua plenitude. É o meu caso, né? Ele faz a correção, mas, né, eu gostaria de enxergar melhor do que eu enxergo. Acho que não há uma correção total. Então, talvez isso explique, né, um percentual muito elevado de deficiência, e que também me intrigou, e eu até lamento não poder ficar para o debate, quando os dados são censitários, né, o censo de 2000, e recorre a outras informações, como o Sistema Único de Saúde, né, a RAS-CAGED, e quando a gente vê o emprego, né, um percentual muito pequeno, e aí a gente fica... parte pode ser o fato de o deficiente não ter espaço no mercado de trabalho, né? Mas a Jamila disse, não é esse um motivo maior, né? É a questão do acesso àquele programa de... como é que é o nome?
de benefício e prestação continuada, né? Eu sempre esqueço essa sigla, não tem jeito. BPC. E parte também pode estar no mercado informal, na medida que a RAIS ela capta o mercado formal, né? Então, mas foi uma coisa que me preocupou, né? E até a questão do rendimento, ele não apresenta grandes níveis, né, da escolaridade. Eu achei até que, desse ponto de vista, é até uma situação bastante razoável. Eu esperava encontrar uma situação mais difícil, né, para os deficientes. Está chegando o nosso colega representante. Tudo bom, Maurício? Seja bem-vindo aqui à nossa... Tem que... Mas é isso, acho que o Rússia e a Jamila vão apresentar esses dados com maior detalhamento, né? E né, é com muita satisfação, né, que a gente está aqui apresentando mais esse estudo, e a gente torce, né, para que isso seja efetivamente apropriado, né, pelas respectivas instituições, pela população brasiliense em geral, né, para que possa fazer bom uso desse estudo, né, e, de alguma forma, melhorar a situação das pessoas com deficiência aqui no Distrito Federal. Obrigado. Bom dia a todos presentes. Queria agradecer o Sérgio Pimentel, da Subsecretaria de Pessoas com Deficiência, chegou. Ô, Sérgio. Desculpe o atraso aí. Sérgio. Fica aqui, você fica à minha direita. Você já ficou à minha esquerda no passado, agora fica à minha direita aqui. Não. Queria agradecer a presença aqui do meu amigo Sérgio Pimentel, que está representando a Sejus aqui, a Subsecretaria de Pessoas com Deficiência e Política de Pessoas com Deficiência. Nosso secretário de Meio Ambiente mostra que o meio ambiente é todo integrado, né, as políticas também de redução da desigualdade. E, muito particularmente, o Luiz Maurício, que é uma referência, não só aqui em Brasília, mas no Brasil, é um dos militantes da causa das pessoas com deficiência, da causa da igualdade no Brasil e no DF, representa também a Casa Civil, mas ele representa mais aí a sociedade civil, né? E por isso ele está dentro do governo, porque é um representante da sociedade civil. E há muito tempo ele já vem falando com a gente sobre a questão de apresentar alguns elementos novos, né, dados, para que possa subsidiar as políticas públicas. E aí está o nosso compromisso assumido. Na verdade, não é um fim, é o começo da Codeplan, vai interagir com a Casa Civil e com a Sejus também, no sentido da gente poder colaborar com subsídios. Para nós é muito importante, para mim, particularmente, que a primeira conferência nacional de pessoas com deficiência, eu participei da abertura dela em 2006. Foi a primeira conferência. Inclusive, nos documentos base do encontro, tem o artigo que é de abertura é meu, sobre a questão das pessoas com deficiência. É uma referência importante para mim, porque fui secretário nacional de assistência social, é importante ter essa referência. A segunda é que eu abri o encontro de pessoas com deficiência setorial do PT, aqui em Brasília, convidado pelo Luiz Maurício, e também participei dessa abertura. Então, tem uma relação grande com o segmento, né? E para a gente, então, fazer esse estudo da Codeplan é muito importante. A Codeplan hoje tem uma grande participação na sociedade de Brasília e no governo com estudos. Isso, tiramos a Codeplan da página policial e recolocamos a Codeplan na página da economia e agora na página também das políticas sociais. E não pode vir uma sociedade inclusiva, né, se não tiver, se a gente não tratar as diferenças, né, como elas são especificidades dos cidadãos, né, são características do cidadão. E nós, ao tratar isso, para que isso não se transforme em desigualdade, como tem hoje. Então, as pessoas são diferentes. As pessoas com deficiência é uma das diferenças entre as pessoas.
e é preciso que a gente tenha... o Estado tem uma importância muito grande, um papel muito importante. É claro que a sociedade inteira tem esse papel, o Estado como um todo tem esse papel, mas as políticas públicas são fundamentais para, se não eliminar totalmente, como seria desejar, mas reduzir ao máximo essas desigualdades decorrentes das diferenças das pessoas. E nesse estudo que nós fizemos aqui, o Júlio já abordou, o conceito utilizado com as pessoas com deficiência é o conceito da ONU, né? Que caracteriza que algum tipo de deficiência, seja ela física, intelectual ou sensorial. Então, você tem uma definição da ONU, que é claro que é adaptada, e o IBGE, no Censo Demográfico de 2010, definiu algum tipo de deficiência, que vai de deficiência leve até a deficiência mais grave. O Luiz Maurício, quando fizer a intervenção dele, pode melhor explicitar essas questões e a importância que essas questões têm de identificar corretamente. Nós fizemos a identificação desse estudo a nível regional também. Nós temos, por região administrativa, né, nós tabulamos os dados do censo demográfico por região administrativa. O IBGE não publica, porque não reconhece oficialmente as regiões administrativas, são as regiões censitárias, mas a nossa equipe aqui da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais, com a Diretoria de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, está aqui o Jussânio, diretor da área, ajudou para que a gente pudesse transformar os dados de censo de região censitária para a região administrativa. Então, os dados são produzidos. Não identificamos nesses dados nenhuma... Ainda que tenha uma pessoa, cada 5 pessoas consideradas com algum tipo de deficiência, seja leve ou mais severa, mas não identificamos nenhuma diferença significativa em relação às regiões menos ou mais desenvolvidas, mais ou menos pobres, de renda mais baixa ou renda mais alta no DF. Há uma característica que foi identificada, até que a imprensa já perguntou sobre isso, é que se mostrou a explicação das deficiências são mais adquiridas que naturais. Então, o que torna mais importante ainda, do ponto de vista das políticas públicas, a gente não deixar que as pessoas adquiram essas deficiências. Por exemplo, são acidentes, né? O crime, enfim, uma série... as pessoas idosas que são mais vulneráveis a esse tipo, né? Ou quem tem uma deficiência acaba tendo mais de uma adquirida, né? Então, isso tudo é uma característica. Se avançou muito na questão da acessibilidade, mas é a questão-chave, né? A acessibilidade é a questão-chave que envolve vários aspectos, desde as vias de acesso, desde os transportes públicos, o acesso aos serviços, seja educacionais, de cultura, né? E há uma dificuldade muito grande de acesso. Eu sempre disse, até falei com o Luiz Maurício no encontro que nós tivemos partidário sobre esse assunto, que eu dizia o seguinte, que a minha esposa teve um acidente, sofreu um acidente, um atropelamento, e ficou, durante 4 meses, ficou de cadeira de rodas. E ela sentiu na pele, e toda a família que acompanhou esse drama, sentiu como é que era viver uma pessoa, um cadeirante, né? Como o Luiz Maurício, como é que era viver um cadeirante, ainda que parcial, um cadeirante no Distrito Federal, andar pelas vias de acesso. É uma loucura total. Então, é importante que as políticas públicas, e o alerta do estudo é para isso, é que as políticas públicas avançou bastante, principalmente nas escolas, nas turmas especializadas e tal, mas é preciso que a gente avance cada vez mais. Os dados utilizados foram dados do IBGE, mas também foram dados do INEP, do Censo Escolar, do Instituto Anísio Teixeira, que é o Instituto de Pesquisas Educacionais do INEP, e também dados do DataSUS, do Ministério da Saúde, e também dados do Ministério do Trabalho e do Emprego. Há um total de 573 mil pessoas com algum tipo de deficiência no DF, e a deficiência visual é a mais incidente, cerca de 64% das deficiências, seguido da deficiência motora, com 18%. Há vários dados que a gente pegou aqui sobre trabalho e renda, educação, acessibilidade, enfim, que nós fizemos, mas a gente notou também que
há uma elevação, uma diferença um pouco maior das deficiências, de algum tipo de deficiência entre as mulheres, cerca de 25%, do que os homens, cerca de 20%. E em todas as deficiências, as mulheres têm uma incidência maior, com exceção de uma deficiência, que é a deficiência mental, onde os homens têm uma deficiência maior. As mulheres acham que a gente já acha que a gente não é tão, mas a deficiência entre os homens tem uma explicação maior também. O Luiz Maurício pode explicar em relação a esse assunto. Então, é preciso que a gente entenda isso como um retrato do perfil das pessoas com deficiência, para que a gente possa atuar mais fortemente. Não achamos também nenhuma grande diferença na questão... Tem diferença na questão de gênero, mas não tem diferenças na questão de raça e cor. E na questão socioeconômica. Então, é preciso a gente entender por que isso. E por que ela está presente tanto nas classes de maior renda como nas classes de baixa renda. Não é uma questão, vamos dizer assim, preferencialmente genética, mas adquirida. É outra característica principal. É preciso a gente entender isso. Esses dados são dados bastante ricos. A equipe que elaborou isso foi coordenada pela Jamila, que é gerente de políticas transversais da nossa diretoria de estudos de políticas sociais. Ela é assistente social com mestrado em política social e especialista em saúde mental. E, então, nós temos aqui outras pessoas que participaram, tá? A Shirley, economista também da gerência, a Márcia, que é assistente social, a Lúcia Marques, que também é assistente social, e teve um apoio da outra gerência também, a Virgínia, que é psicóloga. Então, nós temos aí uma equipe que tem se revelado bastante produtiva, inovadora, e eu passarei, então, a palavra inicialmente para o... Vocês preferem ver primeiro, para depois comentar o estudo? Bom, o secretário tem preferência, né? Bate pênalti, né? Eu vou me desculpar aqui, o Brandão, que eu também tenho compromisso agora, então não vou ouvir a tua fala, mas seja bem-vindo aqui. Bom dia a todos e a todas. Na verdade, eu sentei ali e, bom, primeiro quero parabenizar a Codeplana na pessoa do Júlio. Acho que esses números nos ajudam muito a fazer uma reflexão. E eu sentei ali, eu tentei até ficar escondido assim, porque eu não estou aqui hoje, quer dizer, na verdade, a questão de ser secretário, né, enfim, estar secretário, né, mas muito mais como uma preocupação. Eu sou pai de um jovem, quase, ou um homem já que tem deficiência intelectual, e por muito tempo eu não quis muito misturar a minha militância política e essa coisa toda com esse projeto, mas depois eu senti que há uma necessidade, porque os números apontam aqui, e a gente sabe, quando que convive com as diferenças, que nós precisamos evoluir muito, mas muito ainda, com relação às questões das diferenças. Brasil, Brasília, e nós ainda estamos discutindo mobilidade. A acessibilidade ficou lá, a acessibilidade universal ainda está, acho que, alguns anos-luz à nossa frente. E as bandeiras têm que ser levantadas com mais força, com mais intensidade, porque a injustiça social em cima daqueles que têm as suas diferenças é muito grande, né? A pressão, a falta de oportunidade, a falta de nivelamento é muito grande. Então, eu, na verdade, eu só quero realmente, mais uma vez, enquanto pai, enquanto cidadão, parabenizar o trabalho, porque quando você olha esses números, você fala, bom, espera aí, as políticas públicas têm que abrir os olhos, porque nós não podemos criar uma legião de pessoas excluídas do processo normal da sociedade, né? Então, os números, eles nos ajudam muito a conscientizar, né,
a fazer com que cada segmento desses que estão hoje ainda num processo de exclusão, porque a realidade é muito isso, é exclusão, né? Possam ter, vamos dizer, argumentos para estar nas ruas, para estar discutindo e para estar exigindo do poder público, de toda a sociedade, uma atuação mais nivelada, com mais oportunidade para todos. Então, mais uma vez, parabéns para a Codeplan. Eu não tinha combinado com o Júlio que eu vim aqui, ele vai lá, não. Na verdade, como eu falei, eu vim aqui, tentei ficar sentado ali quietinho, escondido, mas o fato de estar secretário nos aguça a fazer isso, e eu quero estar sendo usado, ou que o cargo seja usado para que a gente possa ser mais transversal em todos os sentidos. Obrigado, sucesso a todos e vamos trabalhar. Agradecer, Eduardo Brandão, pela presença. Bom, vamos passar para a Jamila, né? Apresentar os dados, depois os nossos debatedores aqui, convidados, depois a imprensa. Vocês podem até escolher. Não, vou ficar quietinho aqui. Você pode ficar à vontade. Gente, muito bom dia. Eu gostaria de agradecer, antes de qualquer coisa, a nossa equipe, a Shirley em especial, que trabalhou muito nesse trabalho, né, nesse estudo. E também gostaria de agradecer, em especial, a Associação Brasileira de Deficientes Visuais, que colaborou com essa nossa capa, com essa inscrição em braille, que ficou muito bonita. Eu gostaria muito de agradecer a presença deles também aqui, o César, que é o presidente da associação. Muito obrigada, César, pela presença e pelo trabalho. Gostaria de agradecer também a Acorde, que nos recebeu muito bem nossa equipe, fornecendo algumas informações, falando um pouco sobre como está essa política no DF. A Shirley e a Lúcia fizeram questão de ir lá e conhecer de perto esse trabalho, e nós fomos muito bem recebidos, então eu gostaria muito de agradecer também, e também a presença dos intérpretes, né? Bom, a gente está trabalhando desde o ano passado com esse estudo, né? A gente está trabalhando já com esses dados já tem um tempo. E o conceito de deficiência da ONU, ele se refere a pessoas que têm algum impedimento de natureza física, intelectual ou sensorial, né, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas. Então, a gente não está falando simplesmente de uma dificuldadezinha, nem uma dificuldade temporária. A gente está falando de uma situação permanente e que, quando encontra algum tipo de barreira, essa barreira se torna impeditiva para acesso a algum serviço ou acessar locais mesmo, né, equipamentos públicos e privados. Então, o conceito da ONU traz essa perspectiva. As fontes de informação, como o Russo havia mencionado, são o IBGE, né, o Censo Demográfico de 2010, o INEP, do MEC, né, os dados do censo escolar, a RAIS, do Ministério do Trabalho, que trouxe alguns dados sobre o trabalho formal, e o DataSUS. E a gente cita algumas coisas, né, em relação a essa situação no Distrito Federal também, com os dados fornecidos pela Acorde. Bom, então, a população do Distrito Federal é de 2.570.000 habitantes. Dessa, a população com deficiência é de 573.805 pessoas, o equivalente a 22% dessa população. A gente percebeu que, quanto maior a idade, maior também a quantidade de indivíduos que apresentam alguma deficiência, né? Existem discussões, inclusive, que unem a pauta, a bandeira, tanto das pessoas com deficiência quanto das pessoas idosas, no sentido da acessibilidade e de outras políticas que possam colaborar para esses dois grupos ao mesmo tempo, né? Não é à toa isso. Dentre as mulheres, 24,82% possuem alguma deficiência. Entre os homens, esse número é de 19,6%.
E a gente tem, do total da população, com cada uma dessas idades, né, que a gente vê aí, de 0 a 4 anos, 5 a 9, 10 a 14, 15 a 17, 18 a 29, 30 a 64, que a gente pegou mais ou menos uma faixa de trabalho, né? E 65 ou mais, que se encaixa já no benefício de prestação continuada, né? E por faixa etária também, né? A gente pegou aí qual o percentual de cada uma dessas populações com deficiência. E a gente verifica que entre as pessoas idosas, né, entre as pessoas com 65 anos ou mais, nós temos 63%, né, quase 64%, com alguma deficiência. Entre as crianças de 0 a 4 anos, nós temos apenas 2%, né, quase 2,67%, com alguma deficiência. Isso pode se dever tanto a um diagnóstico tardio mesmo, a identificação tardia de alguma deficiência, né? Mas nos surpreende um pouco essa questão de, nas faixas etárias mais avançadas, esse número crescer bastante, né? Porque isso significa também que a gente está falando de deficiências adquiridas, né? Por acidentes e violências. Ou doenças, né? que possam causar alguma deficiência. Os maiores percentuais de pessoas com deficiência foram identificados no Gama, com 27% da população, Riacho Fundo 2, com 25,54%, Samambaia, com 24,52%. Os menores percentuais foram encontrados na Estrutural, com 13,17%, Vicente Pires, 14%, e no Cruzeiro, com 17,83%. Então, a declaração de deficiência, ela aparentemente independe da condição socioeconômica, né? Já que a gente está vendo uma variação grande aí que não está associada a essa questão socioeconômica nas cidades. Bom, o percentual dos tipos de deficiência referenciados pela população com alguma deficiência no Distrito Federal, né, a gente vê ali a maior, né, que mais aparece, é a deficiência visual. Vale lembrar que o IBGE não utiliza o conceito de deficiência múltipla, né? Então, isso aí é o total de deficiências que foram referenciadas. Isso não significa que é o total de pessoas. Uma pessoa com deficiência visual aí pode ter também uma deficiência motora. Então, a gente está falando o total de referências a deficiências, né? Então, a deficiência visual foi a mais mencionada, com 63,71%, seguida pela deficiência motora, com 18,02%. Em seguida, a deficiência auditiva, né, 14,41%, e, por fim, a deficiência mental ou intelectual, com 3,85%. Bom, o percentual de pessoas com deficiência por tipo de deficiência referenciada por grupo de idade, né? A gente vê que a deficiência visual ela é a mais referenciada em todas as faixas etárias, tá? E a deficiência motora ela aparece ali maior, né, na faixa etária de 65 anos ou mais. Ela é interessante, mas a deficiência visual ela é maior, inclusive, nessa faixa etária, em todas. Bom, a divisão por sexo, né? População com deficiência percentual por sexo, segundo o tipo de deficiência, a gente vê que, do total, 41,98% das pessoas com deficiência são homens, né? E 58% mulheres. De todas as deficiências, a maioria são mulheres, exceto a deficiência mental e intelectual, que tem 52,41% de homens. A população negra entre as pessoas com deficiência tem proporções semelhantes às que ocorrem na população em geral. Então, a gente não identifica uma diferença grande aí da população em geral. Na verdade, a média é a mesma, né? Fica em torno de 56%, 58%. Aí, a gente verificou também a questão da frequência à escola ou creche, né? Nós temos aí uma população com deficiência que tem um acesso à escola muito parecido com a população sem deficiência. E uma coisa que nos chamou a atenção foi que, na população de 0 a 4 anos, que é a população de creche, pré-escola, a gente tem um acesso ainda maior, até
faixa, né, nessa faixa etária de acesso à escola, né, para o acesso à escola. E aí ele é maior, e a gente não sabe se, pelo fato de as pessoas com deficiência terem prioridade no acesso às creches públicas, por exemplo, né, que a gente sabe que tem, ou se é também por uma dificuldade mesmo das famílias em lidar com essas deficiências, e elas acabam procurando recursos externos antes das outras famílias, né? Bom, a educação especial ela é oferecida no Distrito Federal em diversas modalidades, tanto em classes exclusivas, em escolas especializadas, a gente tem classes inclusivas e tem as classes regulares, né, também que a gente que tem pessoas inseridas também. Então tem diversas formas, diversas modalidades de educação especial no Distrito Federal. Em 2010, havia 14.119 estudantes com necessidades educacionais especiais na educação básica, dos quais 8,99%, 9%, né, em escolas especializadas, 25,67% em classes especiais do ensino regular ou do ensino de jovens e adultos, educação de jovens e adultos, e 65,34% em classes comuns. Então, a gente vê que existe um incentivo à inclusão dessa população nas classes regulares, nas classes comuns. O percentual de pessoas de 15 anos ou mais por nível de instrução, a gente verifica aí que das pessoas entre as pessoas com deficiência, a participação no ensino superior ela é menor, ensino médio completo, né? E fundamental completo e médio incompleto também é um pouco menor do que o da população sem deficiência. No entanto, no grupo de sem instrução e fundamental incompleto, eles têm um percentual bem alto dentro dessa população. Então, a gente vê que, embora o percentual lá da escola, né, esteja mostrando essa frequência, a gente não tem uma conclusão de ensino da mesma forma, né, tem algum problema aí para essa conclusão. Então, a permanência na educação talvez ainda seja um problema para a gente. O percentual de trabalhadores formais com deficiência, por tipo de deficiência, né? A gente vê que a maior parte dos trabalhadores formais, ao contrário do que a gente vê na população, que era deficiência visual, entre os trabalhadores formais, a maior parte é de deficiência física, tá? Seguida da auditiva, e em seguida que vem a visual. Então, a gente vê uma dificuldade de acesso dessas pessoas com deficiência visual ao trabalho formal, mas também isso pode se dever a uma diferença também de conceito mesmo, adotado pela RAIS e pelo IBGE, né, em relação à deficiência, que, nesse caso, ela é autodeclarada, tem outras coisas aí, que os empregadores, né, que declaram também que existem pessoas com deficiência ali. Então, a gente acho que também pode ter uma notificação diferente aí por isso. Bom, o percentual de trabalhadores formais segundo o sexo, a gente vê uma participação menor das mulheres, tanto sem deficiência quanto com deficiência, né? E entre as com deficiência, a participação ainda é um pouquinho maior do que entre as sem deficiência, né, percentualmente. Então, a gente tem 40,2% das pessoas com deficiência sendo mulheres aí. A distribuição da percentual da população segundo a remuneração média mensal dos trabalhadores formais, com e sem deficiência em salários mínimos, mostra uma concentração dessa população, né, um número maior, um percentual maior dessas pessoas entre meio e 2 salários mínimos, né? E isso, na verdade, também acontece com os trabalhadores sem deficiência, mas a gente vê que é um percentual um pouco maior entre os trabalhadores com deficiência, né? É igual com os trabalhadores sem deficiência. O benefício de prestação continuada, ele é uma das estratégias, né, do governo federal de lidar com essa situação e com a dificuldade mesmo de trabalho, né, na verdade, de potencial laborativo até. E a gente vê que, em 2011, mais de 6 mil
novos benefícios foram concedidos no Distrito Federal, dos quais 51% foram para pessoas com deficiência. Então, a gente tem um percentual ainda maior do que para pessoas idosas, né, as quais também esse benefício também ampara. O benefício de prestação continuada, ele não é Previdenciário. é um benefício da assistência social. Ele não tem contrapartida, contribuição, não é não contributiva. E é devido para as pessoas muito pobres, com renda per capita familiar inferior a 1/4 do salário mínimo, e também que sejam idosos com 65 anos ou mais, ou pessoas com deficiência de qualquer idade. Então, esse benefício é muito importante, o acesso a ele, que é um salário mínimo mensal, porque é um dos razões de ter elevado a renda no Brasil, dos mais pobres. E também uma das razões de quase não ter gente com menos de meio salário mínimo ali naquela lista, né, dos trabalhadores. Bom, então foram pagos 18 milhões de reais, mais quase 19 milhões de reais em amparos assistenciais a pessoas com deficiência em 2011, isso só no Distrito Federal. Bom, a questão da acessibilidade. A acessibilidade ela é uma condição imprescindível para acesso a tudo isso que a gente está falando, a escola, a educação, o trabalho, né? A gente não está falando só de acessibilidade urbana, de arquitetônica, né? A gente está falando de outros aspectos também. E a gente verificou alguns dados que mostrassem um pouco dessa informação sobre acessibilidade. A gente tem poucos dados sobre isso, ainda porque é uma coisa muito difícil de mensurar, né? A gente vai verificar quantos % das calçadas estão adaptadas, essas coisas, a gente tem bastante dificuldade de mensurar isso, né? Mas a gente verificou que 67% dos terminais bancários do país, em 2011, eram adaptados. Isso é um dado da Federação de Bancos. E tem serviços especializados oferecidos pelas escolas, né, que também são uma forma de melhorar essa acessibilidade. E, dentre essas, a gente cita as principais, as que são mais adotadas pelas escolas, principalmente escolas públicas, vale ressaltar, que são enriquecimento curricular e processos mentais, Libras, Braille, língua portuguesa como segunda língua para usuários de Libras, Soroban, que é uma espécie de ábaco, né, utilizado para o cálculo matemático, facilita o cálculo matemático de pessoas com deficiência visual, e a comunicação aumentativa, então, utilização de impressões maiores ou até de pessoas falando mais alto na sala de aula, então, a gente verifica isso, pessoas treinadas para isso, né, principalmente na Secretaria de Educação. Contendo vias próximas, dependências e sanitários adequados, nós temos 84% das escolas particulares e 50% das escolas públicas. E isso é interessante porque a gente está falando que as escolas que mais fornecem serviços, mais oferecem serviços a essa população são as públicas. No entanto, elas estão menos adaptadas, né? Tem menor proporção de escolas públicas adaptadas do que escolas particulares. É uma contradição aí. A gente tem serviço, mas não tem essa adaptação para que as pessoas acessem. Na saúde, a gente identificou algumas morbidades relacionadas a deficiências, né, que podem causar internação hospitalar. E dessas, as que apareceram mais foram paralisia cerebral e outras síndromes paralíticas, sequelas de poliomielite, demência, retardo mental, cegueira e visão subnormal e perda de audição. Essas todas bastante fortes nas faixas etárias mais avançadas. Então, mais uma vez, reitera o que a gente estava falando das deficiências adquiridas, né? Em 2010, dos 44.251 nascidos vivos, apenas 334 apresentaram alguma anomalia congênita, né, das quais se destacam as malformações e deformidades do aparelho osteomolecular, deformidades dos pés e outras malformações congênitas. Então, mais uma vez, a gente verifica que o percentual, né, dentre os nascidos vivos é tão baixo, significa que a gente tem muita deficiência adquirida mesmo. As ações do GDF, que foram fornecidas, né, pela Subsecretaria de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, mostram aí um percentual grande
de encaminhamentos, né, para entrega de formulário para encaminhamento do passe livre interestadual, esse é o que mais aparece, né? Seguido do atendimento telefônico e presencial interno às pessoas com deficiência, procurando informações em geral, né, sobre direitos e benefícios, e também e outros atendimentos em geral, né? Mas a gente achou pouco também a inscrição para curso de capacitação, né? Essas coisas ficaram apenas ali em 1%. Então, e para a parte de capacitação, né, encaminhamento para curso, e essa inscrição para curso acaba sendo um percentual baixo desses atendimentos. Então, talvez isso seja também uma área a ser incentivada, né? Não somente nos atendimentos, mas na disponibilidade dessas vagas. Muitas vezes os atendimentos estão poucos porque não existem muitas oportunidades, né, para se encaminhar essa população. Do plano plurianual de 2012 a 2015, do Distrito Federal, foi previsto um gasto de mais de 74 milhões para atender necessidades de pessoas com deficiência, que é um valor distribuído em ações nas áreas de saúde, esporte, assistência social, habitação, direitos humanos, transporte e mobilidade. Então, são as diversas áreas que comportam o tema da deficiência, né? Bom, as ações voltadas para essa população, elas devem, então, se pautar nas especificidades de cada tipo de deficiência, né, e permitir acesso a todos os espaços físicos, além de garantir oportunidades de trabalho, educação e a primazia nos serviços de saúde. É necessário pensar em ações de acessibilidade e qualificação do atendimento, né, principalmente para pessoas com deficiência visual e motora, que são as mais comuns no DF. Então, a gente precisa ter impressões em braille, inscrições em braille nos espaços públicos, né, em elevadores, placas, enfim, tudo que permita o acesso, além das rampas e outras adaptações, né? A maior parte das deficiências tem sido adquirida e não congênita, sendo provocada, portanto, entre outras coisas, por acidentes e violências, que são causas evitáveis, né? Então, a gente precisa trabalhar com políticas de transporte, de segurança pública, trânsito, de um modo geral, né, para evitar também esses acidentes e violências que estão gerando algumas deficiências. As ações de acesso ao trabalho devem ser fortalecidas, pois a maior parte da população com deficiência está na faixa etária de atividade econômica, né? Foi o que a gente verificou daquele percentual lá. E apresenta uma remuneração menor que a da população sem deficiência. Isso foi comum em todas as faixas, né? O benefício de prestação continuada tem atingido mais pessoas com deficiência do que idosos, o que significa que há muita dificuldade de inserção desse público no mercado de trabalho e que a relação entre deficiência e miséria ainda é uma realidade. A Codeplan preparou esse trabalho no intuito de que ele possa subsidiar as políticas públicas para a população com deficiência, que esse grupo seja capaz e disponha de todos os meios de atingir uma vida digna e rica em direitos. Isso será possível por meio da conjunção de intenções das diversas políticas em prol desse tema, transversal em sua essência, de preocupação e importância fundamentais em seu caráter humano. Muito obrigada. Eu gostaria também de agradecer, que ela não estava aqui na hora, a Cristina Portela, que nos brindou com as obras que estão expostas ali fora, que são obras táteis, as pessoas podem tocar, né, feitas especialmente, né, para pessoas com deficiência visual, mas para todos os públicos. E eu gostaria muito de agradecer a presença dela e pelas obras que deixaram nossa apresentação muito mais bonita. Muito obrigada. Obrigada. Thank you.